Um abraço para você, amigo internauta. Está no ar agora o programa Galácticos na TV, comigo na apresentação. Hoje com um convidado especial, o Ricardo Davi, e como sempre, nosso trepidante Nilson Luiz ao nosso lado. Hoje temos alguns assuntos para tratar, claro, do Bahia, do Vitória, jogador que desceu para a divisão de base, né? Joia da base, o Kaique, o atacante que está prestes a chegar aí, colombiano. Temos o vídeo do atleta, o René Júnior também falando conosco hoje. E vamos tratar também do assunto Carlos Eduardo, o áudio do médico que teve ontem, enfim. Temos vários assuntos neste dia de hoje, nesta quarta-feira, dia 28. O Vitória faz sua estreia no Campeonato Brasileiro Sub-20, logo mais às 4 da tarde, daqui a pouquinho, contra o Vasco. Campeonato diferente, a gente explica daqui a pouquinho. Boa tarde para você que sempre está conosco, Nilson Luiz. Um abraço, Anderson, um abraço, Ricardo, um abraço você, internauta. Do lado do Bahia, o técnico Jorginho preocupado com as finalizações, 2 gols em 5 jogos, o Bahia pressionado. Clássico domingo no Barradão, mas o Bahia pelo menos tem toda esta semana para aperfeiçoar as finalizações. Já nós teremos já a notícia, né, se é tempo ainda para falar aqui no programa, sobre o julgamento do volante Edson, lá no tribunal da CBF. Edson está sendo julgado neste momento e antes do final do programa, provavelmente eu vou trazer se o Edson foi punido ou não. Beleza, valeu, Nilson Luiz. E aqui com a gente hoje, um convidado especial, que será também nosso entrevistado, né? O Ricardo Davi. Boa tarde para você, Ricardo. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, internauta. É sempre um prazer. Agradecendo mais uma vez por esse espaço. E estamos aqui para falar do que a gente gosta, né? Vitória. Beleza, valeu, Ricardo Davi. Bom, ô Nilson, começar logo com essa história aí do Edson, que é um jogador muito importante para a equipe do Bahia, né? Não é o mais importante, mas é um dos. Hoje joga um bom futebol, teve aquela situação da cusparada, a briga lá com o jogador Kleber. Vai pegar quantos jogos para você, Nilson? Como é que está essa situação do Edson? Olha, o julgamento está acontecendo agora no Rio de Janeiro, lá no STJD da CBF. O artigo, eu tenho dito aqui, 254B, cuspir no adversário, pena prevista, 6 a 12 jogos. O que o Bahia está tentando fazer? Está tentando desqualificar o artigo para apenas agressão verbal. Aí pegaria 2 jogos. Mas a situação dele é muito difícil e a tendência é que o Edson pegue uma punição rigorosa no tribunal da CBF. Tem sido assim. Cusparada, tem dado 6 jogos aos jogadores que estão cometendo esse ato. Em compensação, Anderson, ele continua machucado, está no DM tricolor e mesmo que seja absolvido, coisa que eu acho muito difícil, ele não jogará domingo porque está lesionado. Pois é, situação difícil, né? E pulando para o Vitória, quando a gente acha que tudo acabou, que a poeira desceu, que está tudo tranquilo, vem alguma coisa de lá e bum, né? A bomba, mais uma atrapalhada. Dessa vez vazou um áudio. Contratação de jogador que o diretor médico, na verdade, não gostou, o que aconteceu. Enfim, algumas coisas ruins dentro do Esporte Clube Vitória. Para quem não conhece, mas já tem muita gente mandando mensagem para ele aqui, Ricardo Davi foi candidato na última eleição do Esporte Clube Vitória e hoje está aqui como nosso convidado. Claro, nunca vai deixar de ser candidato, né? Ele foi candidato, está aqui hoje como torcedor e eu quero saber a opinião dele quanto à situação do clube hoje. E vou começar com uma pergunta para o Ricardo Davi que eu queria entender, eu acho que muitos também, né? Ricardo, você já deu sua boa tarde, mas eu quero que você inicie falando hoje aqui por que você, um cara bem sucedido na sua vida empresarial, deseja ser presidente do Vitória? A primeira razão, Anderson, não é outra, que é a grande paixão que eu sinto por esse clube, né? Grande paixão. Eu acompanho o Vitória, tenho 56 anos de idade, acompanho o Vitória desde 7, 8 anos de idade, frequentando desde a antiga Fonte Nova, a Fonte Nova depois reformada, Barradão, enfim, eu sempre fui um torcedor de arquibancada, eu sempre gostei do teatro do futebol. E 50 anos acompanhando um clube com uma paixão, é óbvio que você nutre um desejo de poder emprestar tudo aquilo que você aprendeu na sua vida. E hoje, mais do que nunca, né? Se você me dissesse assim, há 20 anos atrás você queria ser presidente do Vitória, não. Porque qual era o perfil do dirigente de 20 anos atrás, Anderson? É um perfil bem populista, né? Veja aí os exemplos, inúmeros exemplos. Indivíduos bem populistas, normalmente ligados à área política e tudo mais. Esse espaço não é meu, esse espaço nunca foi meu, não era meu. O que é que o futebol moderno trouxe?
modernas técnicas de gestão, gestores mais qualificados, gestores mais preocupados com processos, gestores com controles de tudo que pode acontecer dentro, né, de determinadas áreas, que é o futebol moderno de hoje. Eu me vi numa condição hoje, graças a Deus, cheguei num patamar em que posso emprestar grande parte do meu tempo ao Vitória. Eu, se tivesse sido eleito, eu estaria 100% dedicado ao Vitória, me preparei para isso e pretendo, doravante, com calma, acho que no momento agora não é de eleição, o momento é de torcer para o Vitória, vamos aí, domingo tá torcendo para que isso, mas é de emprestar, né? Junto com essa paixão, emprestar o que eu aprendi em gestão e o que o Vitória precisa e que está faltando no Vitória hoje. Beleza, esse aí é o Ricardo Davi, daqui a pouco eu vou perguntar para ele, viu, Ricardo, para você, você e Paulo Carneiro, né, se tem alguma ligação, não que eu tenha algo contra o Paulo Carneiro, etc., mas muita gente me perguntou sobre isso e eu realmente queria que você, ouvir da sua boca, que você respondesse sobre isso, já você conversa com a gente. Muita gente mandando mensagem aqui, Edson Costa, o Lennon Costa também, o Marivaldo Santos, perguntando por que a zaga do Vitória toma tantos gols. É questão mesmo de concentração, na minha visão, e de qualidade técnica, um pouquinho de cada coisa, né? O Canu entrou, mas não é tanto a solução assim. Anderson, é verdade que o Vitória vai devolver Alan Costa e vai trazer Marcelo Lomba? Boa pergunta, viu? Que vai devolver o Alan Costa tem tentado, o clube tem tentado devolver o Alan, porque reconheceu o erro da contratação. Agora, sobre o Marcelo Lomba, eu não sei, amanhã deve ter alguma novidade dentro do Esporte Clube Vitória. Antes de voltar para o Bahia, Nilson Luiz, tem uma pergunta aqui do Marcos Elias para o Ricardo Davi. Ricardo Davi, o Vitória tem solução? E qual é essa solução? Você vê solução do Vitória? Claro que tem. Vitória é uma grande equipe, Vitória tem uma torcida gigantesca, maravilhosa. Vitória tem uma infraestrutura muito boa. Vitória precisa de comando, Vitória precisa de liderança. Tem sim. Tá certo? É possível, sim. Está em tempo, claro. Se você me perguntar agora, Ricardo, o que é que você faria nesse momento? Obviamente, um planejamento de curtíssimo prazo para tirar a gente do rebaixamento. Eu acho que o que nos resta, com o mal que foi feito ao Vitória nesse primeiro semestre, nos restaria para o segundo semestre um planejamento de curto prazo, muito bem montado, para livrarmos do rebaixamento. Isso era o que precisava ser feito agora. Isso, Anderson, era o que precisa ser feito agora. E tem como se fazer isso, né? Nós temos um elenco, nós temos profissionais qualificados no Vitória em todas as áreas. O que está faltando no Vitória é liderança. O que está faltando no Vitória é gestão, comando. É quem chegue e diga o que precisa ser feito, aproveitando todo o bom potencial que existe hoje dentro da Vitória. Beleza. Já que eu perguntei a você isso, né, devido a um torcedor, eu quero perguntar ao Nilson agora, que é que acompanha o Bahia. E o Bahia, que vivia uma boa fase, foi campeão da Copa do Nordeste, com o Guto Ferreira, arrumou o time direitinho ali, e agora vem em um declínio. É visível o declínio tático do Esporte Clube Bahia. Não sei se depois da chegada do Jorginho, isso aí Nilson pode falar até melhor do que eu, mas coincidência ou não, está acontecendo isso. E esse Bahia de hoje, Nilson, que está no Z4, junto com Vitória, na zona de rebaixamento. Qual a solução para o Bahia, Nilson? Olha, Anderson, é lamentar o Bahia na 10ª rodada perder fôlego. O Bahia começou até razoavelmente bem a competição, mas na 10ª rodada ele perdeu fôlego. Já ocupa a zona de rebaixamento e o grande problema do Bahia é que não tem peças de reposição. O banco do Bahia é muito limitado, é um banco muito fraquinho e o Jorginho não tem peças para repor as ausências dos titulares. Talvez no meio campo tenha ali o Matheus Salles, tem o Juninho ali, que é o 12º jogador do time, mas o Bahia não tem um atacante de referência, o Bahia tem sentido na lateral esquerda, o Lucas Fonseca saiu, entrou o Becão, e foi aquela confusão toda no jogo do Palmeiras, mesmo o Becão não tendo errado, mas o árbitro marcou um pênalti que não existiu, mas foi com ele a jogada, tudo isso influencia. Eu acho que o Bahia vacilou muito em não contratar um atacante depois da lesão do Hernani, o Bahia deveria ter tentado trazer pelo menos jogadores para compor o elenco, né? Não ficar nessa falta, dispensar outros. O Bahia não dispensou ninguém, só o Diego Rosa que saiu para o Atlético de Goiás, mas a tendência, mas o momento do Bahia é delicado. Acho, Anderson, que o Bahia precisa de reforços urgentemente e é de lamentar o Bahia perder fôlego já na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muito cedo, concordo com você. Muito cedo. Muitas mensagens, inclusive, o Marcos Cláudio, o Trema do Pandeiro, agora o Newton Júnior toca no assunto que eu gostei aqui. As diretorias estão conseguindo destruir com o brilho que é o Bavi. Além de não vermos grandes destaques dentro de campo,
ainda tem a situação extracampo. Perfeito você, Nilton Júnior, cirúrgico. Eu não estou vendo movimentação para o Bavi. Domingo tem Bavi, meu torcedor. Domingo, o maior clássico da Bahia, do Norte e Nordeste, tem Bavi, você sabia? Porque nem parece. A cidade não está mobilizada, nem aí, neguinho nem aí, falam de outro assunto, sobre Bolsa de Valores, economia brasileira, mas Bavi, não vejo ninguém falar, né? Até porque áudio de médico vazou e aí ofuscou o Bavi. Kaique, a joia da base do Vitória, foi pro Sub-20 e terminou dando uma ofuscada no Bavi. Carlos Eduardo chegou aí, Cleiton Xavier, que foi falar mal, respondeu. Enfim, um bocado de confusão, inclusive por parte do Vitória, estão ofuscando o grande clássico, o brilho do clássico que é o Bavi. Isso me deixa indignado, porque eu cresci respirando isso. Bahia e Vitória, Bavi, aquela coisa, rivalidade, e infelizmente estão conseguindo destruir aquilo que eu cresci vendo. É de se lamentar, hein, Nilson Luiz? Por parte assim, do que você está acompanhando, as pessoas do seu convívio. Você percebe isso também, que nem parece que tem Bavi domingo, Nilson? É um Bavi tenso, na minha opinião. Torcedor chateado com os dois torcedores, né, do Bahia e do Vitória. Fica sem brilho. O nome é esse, né, Ricardo? Perdeu o brilho. Qual o brilho desse Bavi? O Bahia ganhar e deixar 5 pontos, o Vitória atrás. O Vitória ganhar e passar o Bahia. Um empate, os dois ficam ainda abraçados na zona de rebaixamento. Para mim, está sem brilho. Eu queria ver um Bavi com os dois, pelo menos, no meio da tabela. Quem ganhar vai para o G4. Seria mais ou menos essa a minha intenção. Agora, sem brilho, né, Anderson? O nome é esse. O Bavi completamente sem brilho para nesse domingo no Barradão. E Ricardo, você analisando agora de fora, né? Te vejo algumas vezes no Barradão, torcendo para o clube, e o que eu aprovo em você, que dá para perceber, é que independentemente de quem hoje está no comando, você não torce contra, como muitos fazem e estão fazendo. Torcendo contra o Vitória, para que o Vitória se afunde, para depois subir, né, com o descenso do clube, se apoderar da situação. Isso aí eu discordo veementemente, sou terminantemente contra isso aí. E percebo em você esse equilíbrio, de saber diferenciar as coisas, por isso aprovo isso em você. Como torcedor, Ricardo, o Bavi dessa semana, você acha que perdeu o brilho também por conta dessa gestão atual do Vitória e também do Bahia? Não tenho dúvida, Anderson. É muito difícil, né? Você, como torcedor do Vitória, eu não digo torcer contra nunca. O torcedor do Vitória não pode nem deve torcer contra. Quem faz isso está efetivamente fazendo uma ação contra a instituição Esporte Clube Vitória. Mas há de convir que a gente precisa da motivação, né? O futebol é entretenimento. Você vai para o entretenimento em busca de quê? De alegria. Quando você não tem a esperança de estar alegre, é muito difícil você ir para um entretenimento. Eu mesmo vou dizer a você o seguinte, por exemplo, eu odeio filme de terror. Eu não gosto de filme de terror. Então não me chame para ir assistir um filme de terror num cinema, porque eu não vou ficar feliz. Entretenimento, você tem que ter expectativa de felicidade. O que está acontecendo? Se você falou do torcedor do Bahia também, é impressionante. Nós vamos para um jogo, para um Bavi, em que as duas torcidas não têm expectativa de felicidade. E isso está, como você bem falou, Anderson, isso está sendo motivado principalmente pelo que está acontecendo fora do campo. Isso é que me preocupa. Ou seja, o papel de quem está fora do campo, que deveria se motivar. Eu vou lembrar você aqui, um dos últimos Bavis que eu participei, enquanto na época diretor de marketing do Vitória, que o Vitória deu 4-1 no Campeonato Brasileiro, né, no Barradão. Nós fizemos promoção durante a semana inteira, nós levamos jogadores para tudo quanto é shopping para vender ingresso, botar o torcedor próximo. O torcedor quer isso, né? O torcedor ele quer aquela motivação, ele quer ver no ídolo dele o sangue no olho, aquela coisa que o jogador vai estar fazendo dentro de campo, o que ele espera olhar lá da arquibancada. Então, o que está acontecendo é esse clima, a gente só aparece fatos que fazem afastar o torcedor. Mas ainda assim, Anderson, ainda assim, eu convoco, a torcida do Vitória tem que estar lá. Infelizmente, é esse Bavi de torcida única. Eu já me manifestei a opinião sobre isso. Odeio essa coisa, eu acho que é preciso mudar o futebol nessa área. O futebol é entretenimento, mas a torcida do Vitória tem que se fazer presente, tem que estar lá incentivando. A instituição é maior do que quem está lá dentro. Pois é, concordo com você, Ricardo. Muito maior. E é um conselho que eu dou, né, ao torcedor do Vitória. Não se apegue ao que está acontecendo hoje no clube. Eu sempre disse isso e continuo dizendo, independentemente de quem está aí. Não se apegue a jogador, a diretor, a presidente, se apegue ao clube, ao que você ama, o que está dentro de seu corpo, porque a paixão está dentro do seu corpo, está no seu sangue, no seu coração.
Seja você torcedor do Vitória, torcedor do Bahia também, não se apega a quem está aí porque vai passar. Uma hora passa e quem fica é a instituição. Esporte Clube Bahia, Esporte Clube Vitória. Então, você tem que se apegar nisso aí, beleza? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Santiago Teles, jogador que deve ser anunciado ainda essa semana como novo reforço do Vitória, colombiano, atacante. Mas antes, Nilson Luiz, temos o René Júnior, né, que é um jogador que me surpreendeu demais nessa temporada. Jogando o fino da bola, o René Júnior. Infelizmente teve aquela expulsão injusta, diga-se de passagem, injusta. Mas é um jogador que tem ajudado muito o Bahia, Nilson. Ele vai entrar domingo pendurado com 2 cartões. Ele recebeu o segundo cartão naquela cabeçada em cima do Fagner, lá no Corinthians. Mas, para mim, um dos destaques do time nessa temporada. Lembro do René Júnior, no ano passado, e o torcedor queria o Luiz Antônio, do Flamengo, que hoje já está na Chapecoense. Aí o Luiz Antônio não ficou e o Guto manteve o René Júnior. Conseguiu renovar o empréstimo junto à Ponte Preta. Ele não foi bem o ano passado, terminou o ano como titular, mas esse ano está arrebentando. Um jogador imprescindível hoje dentro do Bahia. Para mim, um jogador que tem produzido bastante, tem encarnado a camisa tricolor e vai ser um bom reforço para o jogo de domingo contra o Vitória. Então vamos ouvir e ver também o volante René Júnior. Fora a gente vai escutar um monte de coisa, né? Até porque a nossa condição na tabela nos impõe isso, mas nós sabemos que jogar contra eles é um jogo chave. No primeiro semestre, nosso time se encaixou depois do jogo contra eles, nosso time se achou e creio que agora a gente tem tudo para retomar o caminho do triunfo em cima deles. É um jogo que dá motivação, como todos sabem, é um jogo à parte aqui da cidade e o Bahia, como sempre, todo clássico, o Bahia quer vencer e nós vamos jogar para vencer como sempre foi, né? Vai ser uma semana boa, semana cheia. Vai ser a semana que ele vai poder implantar mais ainda o trabalho dele. Ele está tendo pouco tempo para treinar, está tendo mais tempo de descanso, até porque a sequência de jogos está sendo intensa. Tivemos jogos difíceis. Mas creio que agora, com essa semana de trabalho, indo para um jogo no final de semana bem, o Jorge tem tudo para fazer um grande trabalho, um grande treinador, mas precisa de tempo, assim como todos os outros grandes treinadores. E creio que nós jogadores vamos trabalhar para ajudar o Bahia e para ajudar o Jorge, que é o grande treinador. Esse aí é o René Júnior, volante do Bahia, falando sobre o próximo jogo, né? O Bavi, no próximo domingo. É bom quando o jogador fala, porque o torcedor se lembra, porque não tem outra coisa para chamar para esse clássico. Eu lembro, inclusive, Ricardo, você falou aí sobre o ano de 2015, que nesse ano eu trabalhava na Tudo FM. Segunda-feira foi o presidente do Bahia e o do Vitória. Terça-feira, o diretor do Bahia e do Vitória. Quarta-feira, o diretor de marketing do Bahia e o do Vitória, que era você na época. Quinta, um jogador do Vitória e um jogador do Bahia. E aí, sexta-feira, a gente deixou pra gente discutir. Então, o torcedor, ele viveu o clássico na semana, né? Embora o Bahia terminou perdendo por 4-1, mas também criou a expectativa, as duas, porque não foi só na rádio que eu estava, nas outras também foi a mesma coisa, porque foi uma ação que partiu do clube. O clube que nos procurou, os clubes, melhor dizendo. Então, infelizmente, não está acontecendo isso. O Carlos Eduardo, meia Carlos Eduardo, quando foi anunciado ele pela imprensa, por nós da imprensa, né? Eu esperei, cadê Carlos Eduardo? Ele foi anunciado num dia, chegou que estava chegando, passaram-se 2 dias e nada do Carlos Eduardo. Ele passou 2 dias fazendo exames médicos, ele fez o dobro do que se precisa. Então a gente já ficou com aquela coisa, né? Com o pé atrás, vem cá, tem uma coisa errada aí. Mas, clinicamente, Carlos Eduardo está apto para jogar, está tranquilo, não tem problemas. A questão dele é o rendimento técnico. E, inclusive, o médico, a gente até colocou, pode colocar aí, ó, o Vitória anunciou o Carlos Eduardo como novo reforço, né? Depois do áudio do médico, que infelizmente é o que tem acontecido. Resposta para a imprensa e torcida através do site oficial. Né? Aí, o Carlos Eduardo, embora tenha um índice de rejeição imenso, o jogador canhotinho, que não tem feito bons campeonatos, mal tem jogado nos times por onde passou. Vamos ver se dá certo aqui, né? A gente torce para que sim, para que dê certo e o Vitória com isso ganhe jogos, né? Ganhe o que for, o que tiver preciso, o que for preciso ser. Bom, o Thiago Silva está discutindo com alguns torcedores que falaram acima aqui, Nilson e Ricardo, sobre público zero. Público zero, na minha opinião, é um erro. Para você, Ricardo.
totalmente. Futebol, principalmente um Bavia, é barradão cheio. A gente tem que ir lá, a gente tem que estar presente. Nós temos que fazer o nosso papel. Nós torcemos para a instituição Esporte Clube Vitória. Eu não torço para Ivan de Almeida, eu torço para o Vitória. E o Vitória eu quero que esteja bem. Vou estar lá e estou sempre convidando meus amigos para marcando lá no Barradão. Sou totalmente contra isso. Isso não é a forma de protestar, não. Nilson? Olha, você pode ser contra as pessoas, contra os jogadores, contra os diretores, não é isso? Mas você não pode ser contra ao seu clube. Você tem sua paixão, você gosta do Bahia. Por que público zero? Porque as duas equipes estão de rebaixamento. Muita coisa vai acontecer ainda, tem muita água para rolar debaixo da ponte. Essa aqui, né, Luiz? Muita água vai rolar debaixo da ponte. Então você não tem que, nas redes sociais, fazer campanha público zero, ninguém vai, nem Bahia, nem... O Bahia já não vai poder ir mesmo, né? Porque é público só do Vitória, público único, torcida única. Mas vai ter o jogo de volta também. E no jogo de volta, se os dois estiverem no rebaixamento, vai ser público zero também, eu acho desnecessário. Acho que você, torcedor, tem que apoiar a sua equipe em qualquer momento do caminho. E ainda mais, eu acho que tem que apoiar quando está difícil. Quando está fácil, já diz, é muito fácil, né? É, concordo. Estou com você, Nilson. O Wilson Nascimento pergunta aqui, vocês convidam os dirigentes para uma entrevista? Toda hora, meu irmão. Com certeza. A todo instante. Inclusive, semana passada, o Ivan de Almeida, presidente do Vitória, foi convidado a ir lá pelo José Eduardo, nosso Bocão, pelo Márcio Martins. Não foi. Furou a entrevista, né, na quarta-feira. Eu chamei ele várias vezes para ir no programa lá no Nação Rubro-Negra, às sextas. 3 semanas seguidas, ele furou também, falava que não ia, depois veio se desculpar pessoalmente, que teve um compromisso. Tudo bem, não estou nem aí, é ruim para ele, para mim não. E para o torcedor que quer ouvi-lo. O do Bahia nem se fala, o do Bahia se escondeu, tá lá no Fazendão, ninguém pode ver, só ouve quando é no programa do próprio clube. Anderson, para o torcedor entender, porque não vai ninguém do Bahia? Porque a política do clube é essa, eles não gostam, eles preferem não dar entrevistas em outros veículos, a não que seja o veículo deles, o site deles, né, do Bahia, essa coisa toda. É lamentável, né, porque o torcedor às vezes sente, né, o torcedor precisa também ver os seus, né, ouvir e ver os seus dirigentes, mas isso é uma postura do clube e nós tentamos diversas vezes, mas infelizmente o clube só fala nos veículos oficiais. Bom, daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntas para o Ricardo Davi, que tem perguntas aqui que também eu quero fazer para o mesmo. Antes de passar a perguntar para o Nilson sobre contratações, o Zay Walker pergunta de possibilidade do Escudeiro voltar. A possibilidade sempre existe. O Vitória procurou ele há algum tempo e terminou não acertando a vinda do Escudeiro. O Wallace já está acertado, deve ser apresentado amanhã, o zagueiro que já jogou, inclusive, pelo Vitória. Santiago Trellis, atacante, da mesma forma, deve ser anunciado amanhã também ou na sexta-feira. E outras novidades podem surgir dentro do Barradão. Pelo Bahia, Nilson Luiz, o Bahia vai contratar ou não vai? A pergunta foi feita aqui por um torcedor, o Josinei Garcês. Ele pergunta quando é que o Bahia vai trazer reforços. Tá faltando isso, ó. Dindim, dinheiro. O Bahia não tem dinheiro para contratar. O torcedor não vai ver nenhum grande nome no Bahia esse ano na Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia trouxe o Regis Souza aí, ó, lateral direito, para compor o elenco. Mais um 9 de qualidade. Olha, se não tem aqui no Brasil, Anderson e Ricardo, você pode encontrar na Argentina, no Chile, no Uruguai, na Colômbia, no Equador. Será que lá não tem um centroavante bom, dentro das condições orçamentárias do clube? Será que não pode vir um centroavante de outro país jogar aqui no Bahia? Claro que pode, só que não tem isso. Ó. O Bahia está sem dinheiro para contratar. E o torcedor vai ter que aguardar a volta do Hernani daqui a 60 dias. Pois é, tem torcedor se manifestando, inclusive, aqui quanto a isso aí. O Acosta Bruno, ele diz aqui que o Bahia acredita que com o time que tem hoje, o Bahia tem, da forma como o clube joga, favorece muito o atacante como o Chiesa. Vocês, como dirigente, chamaria o Chiesa de volta? Isso aí eu passo para o Nilson, né? Chamaria o Chiesa de volta, levando em consideração a escassez na posição no Brasil? O que é que você acha? Parabéns, o programa tá show de bola. Eu aprendi com meu tio, o filósofo contemporâneo Pantaleão, que é meu tio. É sério, não é Pantaleão? Figurinha repetida não completa álbum. Tá respondido. Beleza. Pois é, falou aí nosso Nilson Luiz. Vamos ouvir o Zé Rafael? Depois a gente volta com Santiago Trellis, mais Ricardo Davi. Estou deixando o Ricardo Davi para o final. Quero fazer algumas perguntas para ele. Inclusive, tem torcedor mandando pergunta também para o Ricardo Davi, né? Além de o Vitória ter solução, o diretor que saiu, se ele acha que ele é ocupado. Daqui a pouco eu vou dizer aqui quem está perguntando e qual a pergunta. Antes, vamos ouvir o meio atacante do Bahia. Para mim, o melhor jogador do Bahia no atual momento, Zé Rafael.
A gente sabe que está passando por um momento difícil, né? Uma situação adversa do que a gente estava pretendendo para esse início do campeonato, mas nossa equipe está bem focada, está bem unida internamente. A gente sabe, né, que a nossa equipe tem a qualidade, tem capacidade para sair dessa zona desconfortável e acho que só com o trabalho mesmo a gente vai conseguir sair dessa situação de se a gente tivesse em primeiro e o Vitória em último, ou vice-versa, a gente teria que vencer da mesma maneira. Então, lógico que a gente vai buscar fazer um grande jogo lá, sabe que a equipe deles também está pressionada, né, por resultado, mas a gente tem que focar na nossa parte. A gente sabe que tem condições de sair dessa parte debaixo da tabela e o quanto antes a gente puder sair dessa zona desconfortável é melhor. Eu acredito que eles têm a bola forte deles, uma bola parada boa, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tem jogadores que são fortes nesse tipo de jogada e eu tenho certeza que essa semana a gente vai trabalhar muito para que domingo a gente faça uma partida impecável e que a gente possa já dar os primeiros passos para sair dessa zona desconfortável que a gente se encontra na tabela hoje. Beleza, esse aí é o Zé Rafael, meio atacante do Esporte Clube Bahia. Bom, o Vitória ainda não anunciou oficialmente, mas já está 99% acertado com o atacante colombiano Santiago Trellis, que joga no Deportivo Pasto. Esse ano fez 17 partidas, marcou 9 gols, um centroavante de 1,85 m, bem parecido ali com o André Lima, vamos comparar com o André Lima, né? Não na sua boa fase, não conheço muito o jogador, mas temos aí o vídeo dele, né? Vamos assistir o jogador, olha aí, já na dancinha dele e tal. Alguns gols que o jogador Santiago Trellis marcou pela equipe do Atlético Nacional, também pelo Deportivo Pasto. Ricardo, você ouviu falar nesse nome, né? Santiago Trellis. Já. E você conhecia o jogador ou para você surpresa? Eu queria até complementar um pouquinho do que o Milton disse, né? Quando a gente percebe que esse clube, será que não tem na Argentina, né? Será que não tem? Se você deixar para ver, se não tem na Argentina, se não tem no Peru, quando você precisa, é porque você não fez o seu trabalho. Verdade. Os setores de avaliação de desempenho, inteligência de mercado hoje dos grandes clubes, Nilson, você precisa ter em monitoramento de 40 a 60 jogadores por posição no mundo, daqueles mercados onde você tem condições de buscá-lo. Verdade. E isso requer trabalho, isso requer planejamento, isso é questão de organização. Isso é questão de quem está em cima acreditar que é isso. Eu não acredito em trabalho quando você diz agora, precisamos trazer um jogador de referência, um 9 de referência. Onde é que eu vou encontrar ele? Se você fez essa pergunta, onde é que eu vou encontrar ele, é porque você não está fazendo seu trabalho. Você já deve ter ali elencado e ali você vai, né? Você tem um, mas que custa muito, está com um contrato, tem outro, você vai chegar em um que você está monitorando. Não dá mais para aquele negócio, estou precisando e vamos chamar ali um empresário do jogador, que vai chegar aqui e vai dizer, eu tenho um aqui encostado. Isso não existe mais no futebol moderno. É assim mesmo. Isso é a pré-história do futebol. Você não vai esperar que time nenhum venha a ter um bom desempenho se a política de contratação é essa. Eu tive a oportunidade de visitar alguns clubes e vi. Eu vi. O que eu estou falando aqui é porque eu vi. Eu vi no Flamengo, por exemplo, lá na área de inteligência de mercado, na mão de um dos profissionais mais competentes que tem nessa área, eu me mostrando por posição vários atletas do mundo todo, gente que eu nunca ouvi falar, gente de base, jogador de base de outros clubes do exterior. Então, na hora dessa de você tomar a decisão, o que é mais importante quando você toma a decisão, Nilson, é quando você tem escolhas, é quando você tem opções. Você não pode precisar de algo que você não tenha à mão para escolher. Isso não é gestão. Futebol moderno não cabe mais isso. E é isso que eu vejo. O Vitória, principalmente, que é onde eu acompanho. Pois é. Valeu, Ricardo, Davi. Agora sim, né, Ricardo? Queria te fazer algumas perguntas. Eu vou começar com a dos torcedores. Eu terminei perdendo aqui. São muitas perguntas aqui. E não dá para ver quem foi que perguntou. Mas eu me lembro a pergunta. Salvo engano, foi o Trema do Pandeiro. Se eu estiver enganado, me corrija aqui, torcedor. Perguntou se você acha que o Simval Vieira
é culpado nessa situação hoje do clube, do Vitória? Eu diria o seguinte, eu desde a época dos debates durante a eleição, onde eu apresentava, né, todos os projetos para o futebol, fiz questão de colocar os vídeos de cada, da área da base, captação, transição de atletas, desenvolvimento, centro de inteligência de mercado, a área médica, atuando de uma maneira muito mais preventiva do que correta. Enfim, eu coloquei tudo que eu pude colocar do que seria feito. E quando a gente ia para Ivan de Almeida, qual era o único projeto de futebol que ele tinha? Tá aí, tá tudo gravado. Simval Vieira. Você não pode, de uma organização do tamanho do Vitória, carregar uma coisa tão complexa hoje, quanto o planejamento de futebol de uma equipe de Série A de futebol brasileiro, na mão de um homem que estava 10 anos fora desse mercado. O mercado do futebol não é o seguinte, você, Anderson, está aqui, você vai levar 10 anos aí. Você está no futebol. Mas eu vou botar você para ser diretor de futebol do Vitória, para ver se você tem condições de fazer um bom trabalho. Não tem, porque exige uma série de pré-requisitos. O Simval estava fora disso. Quando você fala culpado, não, ele não é culpado. Mas eu acho que ele trouxe para as suas costas um peso maior do que ele tinha capacidade de suportar. Concordo. Era impossível para ele, com a maturidade. Eu admiro o Simval, ele sabe disso, tenho uma verdadeira admiração pela sua pessoa, mas o grande erro dele foi suportar esse peso nas costas. Ele não poderia suportar isso sozinho. E ele trouxe essa responsabilidade para ele sozinho. Peso demais em quem não aguenta, a coluna racha, né? É verdade. A coluna de Simval rachou. Eu falei aqui, e o Trema do Poder falou, não foi eu que fiz essa pergunta não, Anderson. E o Júnior Bittencourt falou, foi eu, realmente eu li aqui. Júnior Bittencourt perguntou isso para você. Ricardo, uma dúvida que eu tenho, inclusive se o Nilson daqui a pouco quiser perguntar para você alguma coisa, fica à vontade, viu, Nilson? Tenho uma pergunta para você sobre a sua ligação com o ex-presidente do Vitória, Paulo Carneiro. Algumas fotos saíram aí, circularam na rede social, algumas pessoas falando que criaram uma liga, inclusive, e você estava incluído, muitas coisas nesse sentido, né? Eu queria entender, Ricardo Davi, você que está aqui do meu lado, tem ligação com Paulo Carneiro? Se tem, por favor, diga qual é. Como torcedor do Vitória, Anderson, eu acompanhei a trajetória de Paulo Carneiro, obviamente, como presidente do Vitória, né? E são fatos, né? As coisas que o Paulo fez no Vitória de bem estão lá. Então, hoje, espelhada, você não pode negar isso. É história. Você pode não gostar de Paulo Carneiro. Não gosto. Mas você não pode negar o que ele fez pelo Vitória. O Vitória de hoje deve muito ao que Paulo Carneiro fez. Falo isso como torcedor que acompanhei toda aquela trajetória, acompanhei inclusive aquela decadência sob a gestão de Paulo Carneiro. Fez coisas boas, fez coisas ruins. E óbvio que cabe a cada um fazer o seu juízo de mérito disso. Tem alguns que o adoram, querem ele de volta, tem outros que o detestam, não querem ele de volta. Isso é uma característica de cada um que vai ter a partir da sua leitura do seu trabalho. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Paulo Carneiro durante os debates. E de lá para cá, nós temos tido uma relação de muito respeito, que é como eu tenho. Aí é uma questão minha. Eu me lembro que na época dos debates, eu tinha, né, uma assessoria por volta, e alguns defendiam, não, você tem que bater, você tem que trazer. Não sou eu. Não exijam isso de mim, porque eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu costumo respeitar as pessoas e tenho mantido com o Paulo uma relação de muito respeito, tenho por ele e por tantos outros, mas especificamente, devido a esse conhecimento que tivemos, mas nenhuma ligação, zero de ligação, em termos de construção de algo em comum. Tivemos a oportunidade de nos reunir durante a fase que antecedeu aquela AGE sobre o estatuto, porque tínhamos objetivos comuns. Haviam coisas naquele estatuto que feriam o mínimo de quem entende um pouco de futebol. Ali tinham coisas que precisavam. Então ali nós tivemos uma comunhão. Eu tive a oportunidade de ter uma emenda minha, defendida lá na reunião do Conselho, pelo Paulo Carneiro. Então, isso, na verdade, Paulo Carneiro não estava defendendo a minha emenda, ele estava defendendo o que ele acredita também. O que eu tenho dito ultimamente, eu soube, teve uma semana aí que rebentou uma tal de uma liga, eu estava lá em São Paulo trabalhando, inclusive, uma das coisas que eu fui fazer, eu fui me reunir com o pessoal da Red Bull para entender esse fenômeno que está acontecendo no mundo, né? Existe uma tecnologia de gestão de futebol que pegou um time na 5ª divisão do futebol alemão e colocou ele esse ano na Champions League. A gente tem alguma coisa para aprender nisso aí, Nilson. A gente tem uma coisa para aprender. Tem uma coisa para aprender nisso aí.
Então eu tive a oportunidade, eles fizeram o campeão austríaco também, que colocaram na Champions agora também, tem alguma coisa para aprender nisso. Então eu tive a oportunidade, a convite, de conhecer um pouco desse trabalho, e estava lá em São Paulo quando recebi uma ligação até, dizendo, estão dizendo aqui que você está numa reunião, numa tal de uma liga. Eu não aceitaria jamais, e já falei isso, porque se tem uma coisa que eu sou completamente contrário, é de colegiado em funções executivas. Eu não acredito nisso. A organização precisa de líderes competentes, líderes que saibam formar suas equipes, líderes que saibam motivar, líderes que saibam repreender. Você precisa de lideranças dentro de equipe. Executivo, nenhuma grande organização no mundo se tornou maior porque ela foi governada por colegiado. Você tem que ter líderes, obviamente esses líderes, subordinados a estatutos, a um regramento sobre ele, a conselhos fiscal. Ele tem que ter amarras. Você não pode dar liberdade, que aí vira ditadura. Mas a capacidade de ação diária, principalmente dentro do futebol, onde você tem que tomar medidas diariamente, jamais pode ser colegiado. E essa tal de liga, ela pressupunha uma associação de pessoas que já com grandes e relevantes serviços prestados ao Vitória, que acho que fariam uma conjunção e decidiriam Vitória em conjunto. Eu, por princípio, estaria fora. Não me convidaram, eu não fui nem convidado. Mas se fosse convidado, não aceitaria, não pelas pessoas, mas é pela metodologia. Eu não acredito em colegiado em função executiva. Função executiva você tem que ter líder, função executiva você tem quem efetivamente controle e coordene o processo. Beleza, Ricardo, estouramos nosso tempo aqui e vamos ter muito tempo para conversar ainda, viu? Porque acho que a gente precisaria de 3 horas para você expor 10% daquilo que você tem para expor. Gosto muito da sua pessoa, fui isento na eleição e serei nas próximas que acontecerão, né? Sempre serei isento, não torço por ninguém, estou falando isso na sua frente, falei isso pessoalmente, em off também. Acho que é assim que tem que suportar o repórter, o jornalista, né, claro, Nilson Luiz? Verdade. Pois é, mas pelo que você fala e tem falado, vejo você bem preparado. E a mesma coisa diz aqui o Júnior Bittencourt, que fala que votou em você, inclusive. O Ricardo Richard fala pura verdade o que o Ricardo está falando. Tem torcedor pedindo para a gente entrar no balanço geral do Zé Eduardo e tudo. Enfim, muita gente perguntando aqui, fazendo perguntas. Infelizmente, estouramos o nosso tempo. Quero agradecer a você, torcedor internauta que participou no nosso programa, mandando perguntas, interagindo, assistindo. A você, Ricardo Davi, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por estar aqui, engrandecendo o programa. Eu agradeço também a presença e o espaço, Anderson. Beleza. Nilson Luiz, nosso trepidante. Valeu, Tá cansado, Nilson? Não, daqui a pouquinho eu estarei no Arena Transamérica, na 100.1 às 18 horas e às 20 lá na Itapuã, falando do Bahia. Pois é, por isso que eu falei. Tá cansado, meu irmão? Que a jornada do Nilson Luiz hoje é longa, meu irmão. Hoje, a sexta-feira, vai ser jornada tripla. É verdade. Ainda tem os canários dele para ele cuidar, né? Mas beleza, Luiz do Navegarte, valeu, obrigado. Valeu, Regis. Obrigado a todos vocês que participaram do nosso programa. Voltamos amanhã às 15 horas. 18 horas na Transamérica, Nilson Luiz e Dito Lopes. Às 20 horas na Itapuã FM tem o programa Itapuã Esporte, tá certo? Um abraço, galera.